Glória a Deus, som, glória. Pronto. Eu vou falando com esse aqui, enquanto eles vão ajeitando. Sou de casa, gente. Amém. Eu me lembrei que quando eu era criança, que nas igrejas, quando alguma coisa saía dos conformes, as irmãs começavam, glória a Deus. Né? Era o grupo de senhora, glória a Deus. Aí o pastor gritava, olhe, Nicodemos morreu porque não deu glória a Deus. Aí o pessoal, glória a Deus. Amém, vocês estão bem, gente? Para mim é uma honra estar aqui de novo. Deixa eu botar esse negócio aqui no bolso, né? Tá estranho. Para mim é motivo de muita alegria mesmo estar aqui hoje. Eu tenho alguns assuntos para a gente conferir. Eu tenho algumas percepções do meu espírito sobre vocês. Eu gosto de pregar aqui. O pastor demora de me chamar. Tá abusando. Pastor Fabrício e Nível são uma grande bênção na minha vida. Eu sempre digo que existem amizades que você conhece mesmo ao longo do tempo, mas tem outros que Deus te apresenta e pronto, e acabou. Né? E assim, nós temos uma amizade muito boa. Às vezes ele me dá umas chamadas pelo telefone, porque eu fico com ele 15 dias, um mês. Aí eu digo, eu estou numa reunião. Aí daqui um mês ele faz, a reunião não acabou ainda. E, irmãos, e sabe, a amizade bíblica é tão boa, sabia? Porque às vezes ele me liga, ele chama atenção e eu peço perdão, a gente dá risada e a amizade continua mesmo em pé. Vanessa também, que é um grande exemplo, né? As nossas tias lá do DI se inspiram muito mesmo. Toda vez que eu me encontro com ela, eu vejo estampado assim na frente dela um livro. Estou profetizando mesmo agora de novo. Toda vez que eu encontro Vanessa, eu vejo um livro na frente dela, né? E eu tenho essa percepção de que você aproveite Vanessa, viu? Que ela vai ser alguém como aquela professora que deu aula da escola de ministros. A percepção que eu tenho é que vai ser alguém que o ministério não vai somente respeitar. É como se fosse eu vou começar a profetizar isso, ia ser o final, né? Mas é como se você estivesse dentro de um jogo de xadrez. E a palavra continua mantendo o seu coração no Senhor. Porque as pressões que você passou foi o teste da fidelidade. E foi essa fidelidade que está lhe abrindo as portas. Só que a próxima porta que eu estou vendo é como se fosse um jogo de xadrez, aonde Deus vai usar o ministério para poder lhe mover como num jogo de xadrez, sabe? Você tem um casal de pastores que te incentivam demais ao crescimento, pegam no seu pé. Mas eu percebo isso, as fases anteriores foi como um teste de fidelidade. E essa porta que se abriu para você foi a porta que você ministrou foi uma porta temporária. Foi a porta do seu trabalho ser visto. Não porque você tem interesse de ser visto, mas porque quando você não tem interesse de ser visto para você, Deus faz questão de lhe mostrar. Então a palavra que eu tenho para você é essa: fique pronto, porque até o fim desse ano você vai ver o que é que Deus está fazendo. Porque o Senhor mandou dizer para você que é Ele que está querendo lhe mostrar. Então por mais que você não queira, você não tem ponto de correr. É Ele que vai lhe mostrar. O mesmo Deus que lhe inspira às vezes quando você está em casa fazendo coisas de dono de casa, coisas de mãe, que de repente cai uma inspiração do nada, alguma coisa vem de repente. É o mesmo Deus que está juntando um quebra-cabeça para começar a lhe mostrar. E guarde mesmo o seu coração, porque daqui para frente que vai começar a lhe mover nesse jogo todo de edificar outras igrejas, instruir pais e mães como educar os filhos, instruírem os tios dos departamentos como identificar as crianças que estão sofrendo problemas psicológicos dentro de casa, porque o teu coração é gritante como uma defensora. E sabe que não sei se você percebe, irmãos, eu não preciso sapatear para profetizar não, viu? Hoje eu percebo hoje no meu coração uma direção para a gente estudar sobre línguas estranhas. Aí até melhorou a profecia agora. Mas voltando, quando surgiu aquele surto, não sei se vocês estão percebendo, mas saiu um surto de bronquiolite nas crianças. E a gente tem uma ovelha que ela teve uma bebezinha que ficou de pneumonia. Ela disse: pastor, o hospital está lotado de crianças. E aí o Senhor me comunicou assim: do mesmo jeito que o diabo tem tentado contra as crianças, eu levanto defensores das crianças.
Porque se você perceber, Faraó designou as parteiras para matar as crianças, mas Miriam foi a defensora de Moisés. E se você for estudar, Miriam no aramaico é Maria. Ali já era uma tipologia de Maria de Jesus. Essa mesma, não é que você é Maria, mas essa mesma unção de guardar, segurar o que Deus preparou. Porque existem crianças que têm chamados e o diabo está ceifando muitas crianças, conta de sequestros. E eu sei que o seu coração fica, às vezes, eu não sei, mas eu percebo olhando para você essas percepções quando você vê os relatos de crianças sumindo, principalmente aquele fato que aconteceu com aquelas crianças que morreram. Isso doeu muito no seu coração e você ficou com aquela urgência: Deus, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. E o Senhor está lhe dizendo: é por isso que eu vou começar a mostrar o seu nome, porque você é uma defensora de crianças, como alguém que guarda a unção. E o diabo, quando olha para você, fala como as parteiras disseram: a gente vai tentar matar algumas crianças, mas elas são fortes, as crianças nascem primeiro. Você é alguém que já vai injetando mesmo nas crianças a necessidade de buscar a Deus, antes que o diabo apareça e ceife as crianças. É por isso que esse ministério precisa da tua voz. Eu queria, pastor, você é o pastor dela, eu queria que o senhor colocasse as mãos sobre ela. Existe uma unção mesmo que está aumentando sobre a tua vida. E deixa eu falar uma coisa para você, irmãos, não fica com ciúme não. Eu aprendi uma coisa interessante: toda vez que Deus aponta alguém, diversas vezes, é porque Deus resolveu que é o tempo dela. Quando for a sua vez, Ele vai apontar você. Mas eu percebo mesmo que é a hora de sair de trás das malhadas. E o Senhor manda falar para você assim: não, você não precisa sair, eu estou lhe tirando de trás das malhadas. O seu nome será muito respeitado nesse ministério, não somente pelas próximas mensagens que eu vou lhe dar, porque já tem mensagem escrita. Você já tem mensagens escritas de tempo atrás, que tem hora que você para assim e fala: não sei nem por que é que eu escrevi. Foi o Senhor que já lhe instruiu para os próximos púlpitos que você vai pisar. Mas outras mensagens vão vir, porque o seu nível de inspiração está aumentando, não somente para as mensagens depois daquele livro. Quando ele terminar, não vai parar só nele. Vai ser outros e outros e outros e outros e outros. E eu lhe digo isso: mantenha um coração guardado. Mas a unção está lhe levando para um novo nível mesmo. Você vai se desconhecer algumas vezes pelas inspirações que estão chegando. Inspirações para falar para mães que estão começando nessa jornada, para mães que estão começando na jornada. É por isso que você tem a faixa etária diferente. É estratégico do próprio Deus, porque você vai ensinar para as mães que estão na transição de criança para a pré-adolescência. Você vai ensinar para as mães que estão na transição da adolescência para a juventude e da juventude para o adulto. Aí está a unção, é um óleo novo. É o que Deus está dizendo, é um óleo totalmente fresco, é um óleo totalmente novo, é um óleo é um óleo novo. Enquanto o diabo está ceifando crianças lá fora, Deus vai colocar na tua mão inspirações para avivar as crianças. Vai ter crianças aqui nessa igreja, não somente no louvor, não, mas crianças pregando com muita inspiração. Já tem crianças que têm sonhos proféticos, você sabe. Já tem crianças que têm sonhos proféticos e inspirações que não é normal. E isso vai se multiplicar por causa da sua dedicação. É um novo tempo, é um novo tempo. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia. Eu não sei nem por onde começar agora. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Uma vez Deus falou comigo assim: toda vez que você vê eu repetindo a profecia para alguém, eu estou apontando diante de todo mundo
que naquele meio tem alguém que eu confio uma coisa específica. Então quando você vê Deus apontando muito a alguém, sirva essa pessoa. Sirva ela com a sua oração. Cubra o coração dela com a sua oração. Porque Deus está confiando a essa pessoa alguma coisa. Amém, é o mesmo corpo. Aleluia. Daqui a pouco eu dou uns gritos. Mas a gente vai falar hoje um pouco sobre oração em outras línguas. Eu tenho percebido mesmo uma direção no meu coração. Em algumas igrejas que eu estou indo ministrar, Deus tem trazido isso no meu coração, essa urgência de ensinar sobre oração no Espírito. E aqui, depois que eu falar sobre oração em línguas, vamos tirar um tempo para orar. Porque eu percebo que as pessoas não levam tão a sério o como deveria ser levado a sério oração em outras línguas. Está comigo aqui? Tem gente que não leva tão a sério como deveria ser levado mesmo, orar no Espírito. Todo mundo aqui é batizado com o Espírito Santo? Quem não é batizado com o Espírito Santo ainda? Quem não fala línguas, levanta a mão para eu ver, por favor. É hoje, eita! Hoje vai ser um sapeca iaiá aqui de fogo. Vai para casa. No azeite. Antes de começar a dar os versículos, e Vanessa, se por acaso alguma coisa não proceder, você me fala, viu? Que eu peço desculpa. Prossegue tudo. Glória a Deus. Glória. E o livro corre para terminar, viu? Adianta logo ele. Amém. Amém. Uma vez eu percebi uma necessidade de ensinar sobre a valorização do Espírito Santo. Porque às vezes nós, como somos cristãos, nós somos ensinados de diversas formas. Em diversos lugares foi implantado um ensinamento sobre o Espírito Santo diferente. Algumas igrejas ensinaram que o Espírito Santo não é para todo mundo. Outros ensinaram que o mover do Espírito é só para quem sente. Outros ensinaram que falar em línguas você começa com glória, 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 aleluia, 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 santo, 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 lá, 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 lá. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não existe nenhum versículo na Bíblia que nos peça para ajudar o Espírito Santo a nos batizar no próprio Espírito Santo. Porque essa palavra batismo no grego significa alguém que está mergulhado. Então o segredo para estar mergulhado no Espírito Santo é apenas ceder pela fé que o Espírito Santo tome a ação e o controle. Só que nós não vamos conseguir compreender como é que funciona a vida no Espírito sem termos uma consciência do Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, bate várias vezes na tecla sobre a igreja assumir a consciência do Espírito. Porque nós não podemos conduzir as coisas do Senhor. E quando eu falo as coisas do Senhor, não estou falando somente da igreja, mas a sua vida, o dom que Deus te confiou, os projetos, as promessas, os sonhos. Você não pode conduzir isso de forma carnal. Porque tem muitas pessoas que param de avançar no meio do caminho. Simples, porque elas começaram a depender da sua própria força. E existe mesmo um nível da sua vida que você vai precisar considerar essa presença que está dentro de você. Pastor, como assim? Irmãos, tem gente que tem medo de falar sobre isso porque tem falsa humildade. O que é falsa humildade? É alguém elogiar você fala assim, não, não é não. Eu dizia assim, não, fulano, você é uma boa cozinheira. Não, eu não sou não. Mas rapaz, eu acabei de comer a comida, o tempero é maravilhoso, como é que tu não é? Mas o que é falsa humildade? São pessoas que geralmente, escuta isso aqui, acham que não tem nenhuma necessidade de ser elogiadas porque ela tem medo de si mesma. Só que tem muita pessoa que atribui essa falsa humildade quando falamos do Espírito Santo. Quando alguém diz, quem mora dentro de você é Deus. Aí tem gente que fala assim, mas quem sou eu? Irmãos, independente de quem você foi no mundo, você podia ter andado com o Fernandinho Beiramar lá no mundo. Quando você recebe Jesus, Deus quis morar em você. E acabou, Ele não pediu a sua opinião. Ele só quis morar e Ele está morando aí. E nós precisamos ter consideração com o Espírito Santo.
Falar em outras línguas não é uma questão do arrepio. E tem muitas pessoas que ainda insistem em querer trazer essa questão de que orar em outras línguas tem que ser quando sentir. Não tem nenhum versículo mandando você sentir o Espírito Santo, porque Espírito não se sente. Apesar que quando a gente atingir a consciência da vida espiritual completa, vai chegar uma fase que vai estar alinhado o seu corpo, sua alma e seu espírito, a ponto do que você começa a fazer no espírito, sua carne começa a sentir. Tem uma mulher chamada Mary Woodworth-Etter, que viveu no finalzinho dos anos de 1890 para o início dos anos 1900, que essa mulher atingiu um nível de consciência e comunhão com o Espírito Santo tão grande, que um dos eventos, ela pregando para 20 mil pessoas, ela aponta o dedo e ela para de pregar, e ela ficou 3 dias na mesma posição, e no terceiro dia ela volta do mesmo texto que ela tinha parado de pregar. E eu vou lhe dar um conselho, o pessoal, vou falar uma coisa para você, o pessoal não foi embora daquele lugar. O povo ficou ali porque eles sabiam, quando ela voltasse, alguma coisa viria com ela. Irmãos, aí tem gente que pensa assim, eu não acredito nisso não, então rasga a tua Bíblia, porque a vida ela é espiritual. Até a inspiração para escrever a Bíblia foi do Espírito, porque Moisés não viveu no dia de Adão para saber que Adão morava dentro do Éden. Quem contou para Adão? Está devagar, viu, irmão? Você é da fé. Estou na igreja Verbo da Vida. Quem foi que contou para Moisés que Adão morou no Éden? Deus. O Deus da inspiração, irmãos. E hoje funciona da mesma forma. Nós precisamos entender que nós somos os agentes que traz a vontade de Deus para a terra. E a oração em línguas, ela é importante para o crente que nasceu de novo, porque a oração em línguas é a oração perfeita, onde o Espírito Santo alinha você para que a vontade de Deus passe por você para entrar na terra. É por isso que você não pode orar em línguas somente quando der vontade. Não, tem que ser em todo o tempo orando no Espírito. Você tem que orar até atingir a consciência de que eu não sou primeiramente carnal. Primeiramente eu sou espírito, depois eu sou uma alma e depois eu sou um corpo. Então minha vida começa no Espírito. Está aqui mesmo? Vamos para a Bíblia. Lucas 1:35. A gente vai orar hoje. Eu quero um tempo para a gente orar, porque eu tenho uma percepção de que existem mesmo alguns rompimentos para essa igreja. Irmãos, a Bíblia diz que creia que no Senhor estarás seguro, creia nos seus profetas e prosperarei. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eduardo Cardoso esteve na minha igreja no domingo de manhã para pregar. Na hora que ele subiu, ele disse assim: Deus falou para mim que essa semana que vai entrar é uma semana de milagres. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de vir para cá, eu estava numa reunião com a minha diretoria, esperando uma notícia desafiadora, porém grandiosa. A notícia, e parecia que ela não ia acontecer, e eu tinha até esquecido da palavra. Assim que a notícia chegou, o pastor Fabrício chegou para poder me buscar lá. Foi liberada o quê? Meu Deus. Aconteceu de um jeito que eu fiquei estatalado na cadeira. Eu disse: gente, aconteceu. Foi tão leve, e eu nem me lembrava. Aí eu me lembrei da semana de milagres. A semana nem bem começou, o milagre já aconteceu. Aprenda a credibilizar as palavras que Deus libera para a tua vida. Porque às vezes nós perdemos o cumprimento de algumas palavras. Não é porque o profeta errou, não. É porque quem tem que ter o trabalho intencional de guardar a palavra e de trabalhar para que ela se cumpra, sou eu que recebi a palavra. Então quando eu esqueço aquilo que eu recebi, eu vou perder o cumprimento. Aleluia. Janeiro, eu lembro que eu tirei um tempo orando em outras línguas, e eu tenho umas características do povo não, para dançar eu sei, eu sou gritante, né? Mas eu estou falando assim, características físicas do pessoal ali da Bolívia, né? Equador, não sei de onde isso. Porque se você olhar meu pai, minha mãe, meus irmãos, você fala assim: meu Deus, aconteceu alguma coisa aí. Porque eu tenho essas características. E quando foi em janeiro, em um longo tempo de oração em outras línguas, eu tive uma paixão mesmo pelas pessoas de fala espanhola. E o
um homem que Deus me ligou e fez: pastor, eu sonhei com o senhor e Deus me disse que o senhor vai esse ano ainda pregar para um povo que fala espanhol. Eu esqueci disso. Fui para o treinamento profético em Portugal. Chegou lá em Portugal, me veio a notícia de que Gleidson e Marina, que são supervisores, me escalaram para ministrar em Retafe, na Espanha. Quando eu ouvi a notícia, eu falei: e agora? Como é que vai ser? Porque de imediato eu sou ser humano, amém? Eu tremi, porque eu falei: eu vou ficar longe de todo mundo, porque eu estava com todo mundo. Eu ia ficar longe de todo mundo, foi todo mundo para uma casa diferente. Irmãos, quando eu entrei naquela igreja, comecei a pregar a palavra, que eu olhei para aquele povo, o povo não se parecia comigo. Eu comecei a ensinar a palavra para aquele povo, uma região em Retafe, que é uma região que tem muito ocultismo, é muito exposto aquilo. No meio da pregação da palavra, o mover do Espírito caiu, ensinando sobre justiça de Deus, sem fazer força nenhuma. Aquele povo começou a gritar: Jesus, Jesus. O pastor presidente era meu intérprete, começou a pular. Caiu lá e eu não sabia mais o que falar. Então eu peguei o microfone: Deus está entre nós, Deus está conosco. Eu não sabia o que dizer. Irmãos, foi um fogo naquele lugar. Quando acabou tudo aquilo ali, que os hondurenhos iam falar comigo, perguntando se eu era de Honduras, as características. Eu me lembrei que a oração em línguas me levou ao futuro sem eu nem ter ido. Oração em línguas é você orar à vontade de Deus. Aprenda a considerar a sua oração em línguas, porque Deus está preparando um futuro que você não foi. Quando você tem essa consciência, o futuro não é assustador, ele é normal. Quando eu cheguei em Portugal, alguém perguntou assim: pastor, não está surpreso não? Eu falei: não. Porque eu tenho a sensação que eu já tive aqui no meu espírito. Sabe quando você anda para um lugar que você fala assim: meu Deus, parece que eu conheço isso aqui. Irmãos, Deus me colocou na casa de um casal que parece comigo e Letícia. A dona da casa é elétrica igual a minha, dormi 5 da manhã falando da Bíblia. Deus me apresentou aos angolanos, eu dancei com aquele povo. E eu me lembrei que oração em línguas é Deus te conduzindo ao seu futuro. Pode parecer que você não está entendendo muita coisa aqui, mas eu vou te dizer. Vamos lá para Lucas primeiro. Aleluia. Lucas 1. Lucas 1:35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Perceba que, olha que coisa interessante, o anjo foi até Maria comunicar que Deus tinha um plano. Concorda comigo? Você concorda que Deus deu para o ser humano livre-arbítrio? Então Maria podia dizer não? Com certeza. E Deus iria escolher uma outra pessoa. Amém? Porém, quando Maria disse sim, ela estava ativando o plano de Deus. Mesmo que o plano de Deus não fosse manifesto naquela hora 100%, a primeira coisa que ela precisava dizer era sim. Quantas vezes nós perdemos de avançar porque o que Deus quer da gente não é saber qual é o capítulo 2 da história, é dizer sim para o plano dele. Às vezes o que Deus quer é que você fale só assim: tudo bem, Senhor, ok. Não vai ser, pode ser amanhã, Deus pode ir lhe modelando para o futuro, mas o que Ele quer que você diga para Ele é sim. Quando ela disse sim, aqui está a tua serva, você pode ler 37, 38, ela diz ao anjo: aqui está a tua serva, faça-se cumprir então a tua vontade. Naquele momento ela estava abrindo mesmo uma legalidade para que o plano de Deus se cumprisse. Hoje, como é que nós abrimos legalidade para que o plano de Deus se cumpra? Orando em outras línguas e fé. Quando eu estou em um momento de concentração, orando no Espírito e andando pela fé, eu estou de fato abrindo uma oportunidade para que o plano de Deus se manifeste. Afinal de contas, eu mesmo ensino na minha igreja que antes de orar em português, você tem que orar em línguas primeiro, porque a oração em português é uma oração manipulável.
Eu posso manipular o que eu estou orando. Oração em línguas não, é a oração do Espírito. Ela já vem pronta. É por isso que às vezes depois de orar em línguas, você se depara com algumas respostas que parece que não eram elas que você queria. Opa, aleluia. Deu para entender? Então, você precisa orar. Eu acho que você está me achando estranho hoje, né? Pastor, isso parece que está estranho. Parece que eu estou drogadão hoje. Mas a gente precisa de fato considerar o Espírito Santo. Hoje eu acordei pela manhã sem saber o que eu ia pregar. E eu gosto de estudar. Eu disse, Senhor, o que é que você está inventando para lá? Porque eu até agora, geralmente me salta alguma coisa, né? Quando foi de tarde, no meio da reunião, ele fez, fala para ele sobre línguas. Eu toquei num assunto. Ele falou, pronto. Era isso que eu queria que você entendesse. Você não prestou atenção? Fala para ele sobre línguas. Quer ver multiplicação acontecer no número de membros? Tira dia para orar só em línguas. Só. Deixa eu lhe contar uma cena. Aconteceu um dia na nossa igreja que teve uma reunião do Espírito que a gente tirou um tempo para orar em línguas, 30 minutos. Só em línguas, só língua, orando em línguas. E a percepção é que vinha mesmo assim coisas assombrosas para poder a gente trabalhar. E aí numa outra reunião do Espírito, nesse mesmo período de oração em línguas, tinha uma jovem no culto, opressa por um espírito de loucura, os cabelos bem embaraçados, a cera do ouvido escorrendo pelo ouvido, o corpo fedendo, meses sem tomar banho, comendo forçado, as unhas grandes. No meio daquele culto, já no finalzinho, o Espírito entrou nela. Eu me senti num culto do TB Joshua, que o Espírito entra, o demônio levanta, a mulher chegou assim, eu vou quebrar a sua cara. Eu disse, eita, eu estou na África. Deus falou comigo, bota a mão para trás. Você, não ela, bote você a mão para trás, para que ninguém use a expressão de que você está agredindo alguém. Então eu coloquei a mão para trás e o diabo falando comigo. E eu disse ao pessoal, fica tranquilo que isso é espírito de loucura. Ele vai ter que sair, deixa ele dar o show dele aí. Porque você fala assim, pastor, mas qualquer demônio, irmão, ai. E saía ela, entrava a loucura, o espírito, a insanidade. Quando acabou tudo, alguém falou assim, essa minha tem que ser levada para um psiquiatra. Eu disse assim, eu respeito todo mundo, mas eu não estou vivendo um evangelho de brincadeira. Ou esse negócio funciona ou não é verdade. Porque, não sei se você conhece outras religiões, mas eles levam muito a sério o respeito e a honra pelas práticas espirituais. E por que nós, a primeira coisa tem que ser o médico? Não, irmãos, não tem nenhum pecado. Eu tenho familiares que trabalham na área de saúde. Nenhum pecado. Ia ter o médico. Mas vai até o médico com a palavra acesa no teu coração. Eu sou sarado em Cristo Jesus. Aquele espírito saiu. Aquela menina foi para casa. Chegou em casa, tomou banho. Meses sem sair dentro do quarto. E isso por causa de uma mágoa. Eu fiquei naquela coisa, Deus, o que é que está acontecendo aí? Deus falou comigo, pergunta à mãe se a mãe tem alguma mágoa. Quando eu perguntei à mãe, a mãe disse, eu tenho mágoa da minha cunhada. Da cunhada do lado, tadinha, nem sabia. Quando a mulher falou, o espírito da menina entrou na mãe. Aquele demônio tudo saiu. No outro culto, chega uma moça maquiada, o cabelo penteado, bem vestida. Ninguém reconheceu. Ela teve que dizer, eu era aquela menina, gente. Eu vim pedir desculpa. Eu não sei o que foi aquilo. Aquilo foi um espírito que me aprisionava, mas eu estou livre. Ela está congregando hoje na igreja. Após um longo momento de oração, quando você começa a se dedicar em oração em línguas, você entende que agora não é tua. Então você não anda atrás dos elogios. Você não conta um testemunho para que alguém aplauda você. Você conta para levantar e para inspirar outras pessoas. Irmãos, existem promessas para essa igreja aqui. Irmão, e os seus pastores sozinhos não vão cumprir um terço do que Deus falou sobre essa cidade. Quem tem que se levantar é você. Aprenda a ajustar o seu coração e se alinhar com a visão. Se você não sabe qual é a visão, pergunta aos teus pastores, pastor, o que é que Deus colocou no teu coração? Porque eu quero orar junto com isso. Irmãos, é uma participação de vida no Espírito. Oh, aleluia.
Vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Glória. Eu sei que geralmente quando eu venho para cá, Deus me traz palavras como esse lugar vai crescer, vai se abrir uma nova temporada. Mas realmente é uma nova temporada. É uma temporada de se dedicar a orar em outras línguas. Deixa eu falar uma coisa para você. Do mesmo jeito, quando você está orando, já percebeu quando você está orando em português, você não quer que ninguém lhe atrapalhe? E porque quando você ora em língua, você deixa a tua mente lhe atrapalhar? Tem que ser a mesma concentração. Eu não sei se alguém assistiu algum vídeo dos africanos orando. Eu sou suspeito de falar porque eu amo aquilo, né? Você coloca lá, pastor Cris orando em outras línguas. Você não vê nenhuma perda de atenção deles. Eles estão o tempo inteiro dedicados àquilo. Aí alguns podem falar, mas pastor, é porque eles sofreram muita miséria. Irmão, se eu falar uma coisa para você, não é somente porque eles sofreram, não, é porque eles pararam de sofrer. Irmão, se você não precisa sofrer para orar, você pode orar primeiro para não sofrer depois. Você precisa ter orações antecipadas. E oração em línguas são orações antecipadas. Você começa a orar e o Espírito pavimenta um caminho. E de repente você está orando e vem a notícia. Não tome essa atitude. Não faça isso. Deu para entender? Não faça. Não vá. Eu lembro que quando janeiro, dezembro, Dona Vânia me fez o convite para o treinamento profético em Portugal, em Lisboa. E eu lembro que quando ela me fez o treinamento profético, o Senhor falou para mim assim: não vá tirar férias em janeiro, deixa a agenda aberta. Isso depois de orar em línguas. Porque eu não tinha, irmãos, o dinheiro suficiente para poder ir para aquela nação. E eu disse ao Senhor que a gente ia se bancar porque era uma viagem missionária. Quando chegou a primeira, eu só viajei para descansar no dia 1º, foi? Voltamos no dia 3. Do dia 6 até o dia 30 foi agenda sem parar. Viaja, volta, vai, volta, volta. E eu só me lembrava da instrução que eu ouvi: não ocupa a agenda, deixa ela aberta. Irmãos, foi tão sobrenatural o que aconteceu, que a gente levantamos o valor para poder viajar. Deus fez tanto e além, por causa de uma dedicação a um momento a mais orando em línguas. A gente consegue se dedicar tanto para ficar no Instagram? Agora é um biscoito. Quem foi meu aluno de caráter de Deus sabe. Às vezes nós nos dedicamos tanto para outras coisas, irmão. E por que não pode dedicar para orar em outra língua? Porque meu maxilar dói. É porque eu fico com tanto sono. Claro, a oração em línguas é uma oração que a alma não sabe discernir. É por isso que a sua carne vai lhe tentar parar, porque é mais cômodo orar aquilo que se sabe. Romanos 8 versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. Diga assim: assiste. Essa palavra assiste traz uma menção de alguém que está dando atenção. Essa palavra assiste é uma palavra longa no grego, que quer dizer a palavra sunatilambanomai. Falei até em línguas agora. Que significa trabalhar junto com, lutar para obter algo juntamente com, ajudar a obter com, trabalhar ao lado de alguém. Então, quando Paulo estava... Porque tem gente que quando vê a gente explicando a igreja do primeiro século, parece que o que a gente está fazendo hoje aqui só existe hoje. Não, irmãos, começa a ler tua Bíblia e você vai ver que as práticas espirituais de hoje, Paulo já cobrava lá. E Paulo já exigia isso. Quando Paulo disse: o Espírito também semelhante, é aquele que nos assiste, é aquele que luta junto com, para obter algo. Então quando você está orando, o Espírito está junto com você. Em outras palavras, estou trabalhando com você. A gente vai chegar lá, não para não desiste, eu estou com você aqui, nós estamos trabalhando junto. Você não vai parar no meio do caminho. Isso que é auxiliador, alguém qualificado e habilitado para andar junto. Você precisa aprender a aproveitar esse parceiro chamado Espírito Santo.
Você não vai ficar enganado nunca. Você não vai ser lesado por ninguém. Vamos continuar. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Essa palavra fraqueza é a palavra asteneia, que significa falta de força, debilidade do corpo. Mas tem uma parte aqui que é o que mais se encaixa nos originais, na fala de Paulo, que é falta de força e capacidade requerida para entender alguma coisa. Então, quando Paulo disse, o Espírito semelhantemente trabalha junto em nossa fraqueza, é que quando você está orando em outras línguas, o Espírito Santo está trabalhando para te ajudar a entender o que você não entende. Deu para entender o que eu estou dizendo a você? Deixa eu lhe contar uma coisa, eu não tenho problema de contar isso. Quando estamos em um prédio hoje, ele tem 500 metros. E é um prédio bom, maravilhoso, assim, a igreja é uma bênção. Só que a dona do prédio, infelizmente, não é minha cruz não, está amarrado. Não, minha cruz é uma bucha, pronto, essa é a melhor palavra. Eu ia falar minha cruz, de sangue de Cristo. Quando nós passamos por prédio, ela era uma ótima pessoa, mas depois da pandemia foi dificultando muito a convivência. E aí, como pastor, como um pai, se o pai está numa casa onde existem problemas naquela casa, o que o pai vai fazer? Procurar uma outra? Para proteger os seus? Exatamente. Então eu fui procurando como um pai mesmo, sem necessidade no coração de evidenciar ou dar alguma resposta para ninguém. Cheguei para Tiago, que é meu pastor auxiliar, e falei, rapaz, a gente precisa procurar um prédio. Ele fez, pastor, eu estou com o senhor. A necessidade é uma necessidade. E fomos, achei um prédio que eu falei assim, é esse. Espia. Não orei. E disse, é esse, igreja. Fiz reunião, disse, igreja, é esse. Mostrei as fotos. O pastor ficou feliz com aquilo, fez, meu filho, avança. Só que de repente entrou as eleições. E aí o comitê, né, o gabinete o prefeito estava para ser governador, pagou lá, usou o prédio. Só que um dos rapazes que estava na negociação teve um sonho com o dono do prédio, depois das eleições, amarrando mesmo uma gravata na cabeça e me chamando para brigar, como se estivesse loucão. Irmãos, depois que ele me contou o sonho, eu me lembrei, eu deveria ter orado sobre isso. Eu te falo com humildade. Eu deveria ter orado. Porque a necessidade às vezes nos leva a tomar passos que Deus não está comunicando. Porque eu vou lhe contar um milagre daqui a pouco. A tomar passos que Deus não disse. Não seja guiado pela necessidade. Você tem que ser guiado pelo Espírito. E aí nós vamos nos reunir com os pastores. E o dono, depois do sonho, o dono subiu de um preço, ele colocou 6 vezes mais em cima. E eu fui até o pastor fez, não vai para lugar nenhum mais. Naquela hora, uma pessoa carnal poderia falar, não, mas eu disse, pastor, tudo bem, eu estou aqui para obedecer. Está tudo certo, eu obedeço. Obedecemos. E eu fiquei naquela coisa, Jesus amado, cadê? Meu Deus, eu quero tirar meu povo daqui. Meu povo, um povo tão maravilhoso. Irmãos, e dentro do meu coração só via isso, guarda o coração. E tem mais ou menos um finalzinho do mês retrasado, tivemos um tempo de oração longo em línguas na igreja. Um tempo de oração muito longo mesmo. E eu fui para casa tão bêbado que eu peguei no sono. Sonhei que eu estava num galpão, andando por um galpão pintado de branco, com todo o sistema de elétrica em eletrocalha, e tinha um corrimão amarelo e eu subia pelo corrimão. Deus falou comigo, acorda e liga para o corretor, manda ele levar você lá. Eu liguei para o corretor, falei, meu filho, você pode me levar num lugar? Ele fez, pastor, por quê? Eu falei, olha, eu preciso agora tirar a prova de tudo, porque eu tenho que saber realmente se eu não estou sendo precipitado. Mas eu sonhei com um lugar e eu quero ir para ver se realmente é. Irmãos, quando eu entrei no lugar, até o amarelo descascado do sonho estava no lugar.
Eu gelei, olhei para ele, ele fez: pastor, o que é? Eu falei: nada não. Naquele momento eu entendi como esse texto aqui, eu estou lhe falando, irmãos, porque Deus falou comigo primeiro para poder ensinar para você aqui. O Espírito assiste, trabalha junto, porque Jesus falou: quando Ele vier, Ele não dará testemunho de si, mas Ele glorificará a mim. Quando Ele vier, Ele não vos deixará enganado, Ele se encarregará de vos fazer lembrar a tudo que você ouviu e também te guiar em toda a verdade. Então o propósito do Espírito, depois de você orar em línguas, é te levar para o caminho que Ele ajudou você a criar na hora que estava orando. Lembra que essa palavra assiste é trabalhar junto. Então você está orando em línguas e o Espírito pavimentando o caminho, arrumando tudo, para quando você começar a passar, haverá paz e alegria. Deixa eu lhe contar isso aqui em primeira mão. A gente olhamos esse lugar, eu disse: meu Deus, tá, eu olhei, faz parte do sonho, mas o Senhor não me disse nada. É aqui. Fui embora sem saber. Até a cor da camisa do rapaz que recebeu do sonho era. Tanto que eu chamei ele de seu magrinho, o cara que abriu para mim. Porque do jeitinho magrinho, do jeitinho que me recebeu lá. Irmãos, começamos a organizar tudo. Vamos se mudar para esse lugar. Um lugar que o valor de aluguel daquele lugar custava 50 mil reais. O dono falou assim: não, ninguém quer alugar aqui. E hoje, antes de vir para cá, o milagre aconteceu. Ele abaixou o valor do calção e aumentou o tamanho da carência, irmãos. Só vamos pagar com 120 dias depois. Quando aconteceu isso, Deus lembrou para mim: se você dissesse não ao seu pastor, eu fecharia essa porta. Mas quando você resolveu obedecer, alinhou o caminho. Irmãos, lembra que eu disse que se Maria dissesse não, ela ia fechar a porta do cumprimento na vida dela? Porque tem gente que diz assim: mas Maria não significa nada. Pelo contrário, Maria carregou a salvação dentro dela. Ela gerou a resposta que salvou a humanidade inteira. E quando você lê o livro de Atos, a Bíblia diz que em Jerusalém, Pedro era o apóstolo presidente, mas havia lá as duas Marias, Maria Madalena e Maria mãe de, ela era da diretoria da igreja. Imagina Maria: não, eu vi, meu filho pregou sobre isso aqui, meu Deus do céu. Então Maria foi alguém importante, irmãos, porque ela resolveu dizer sim à vontade de Deus. O que eu estou falando com isso aqui? Irmãos, tudo isso aqui é o início. É por isso que você tem que se envolver nisso agora. Porque quando chegar o prédio de 2.000 pessoas, quem não se envolveu agora vai desejar se envolver e não vai ter como se envolver mais. Você pode pensar: mas é tão longe. É longe para quem? Para você ou para Deus? Porque para Deus pode estar muito perto de acontecer. Deus não tem problema de expandir, multiplicar e encher. Toda vez que você vê um contexto que estava vazio, Deus enchia. Que estava reduzido, Ele multiplicou. Então preste atenção nisso, vamos continuar. O Espírito nos assiste na nossa fraqueza. Lembra que eu falei o que é fraqueza? Já tirando aquela tradição de porque você pode estar fraco, o Espírito lhe pega pela mão. Não tem nada a ver. Essa palavra fraqueza aqui é quando nós não temos a capacidade de entender sobre algo. Simples, você precisa de uma resposta. Você não entende o que deve ser feito, não toma nenhuma atitude. Vá orar em outras línguas. Porque o mesmo Espírito que habita em você é o mesmo Espírito poderoso para te ajudar a se sair de uma situação que parece que não tem saída. Ou você acha que Deus não viu já a porta de saída? É só você que não está enxergando. Ele já viu. E é por isso que Ele quer te guiar, porque Ele vai te guiar exatamente para a provisão.
Então, irmãos, não perca isso. Eu não sei nem que hora eu tenho aqui. Estou no tempo ainda. O pastor disse que era para deixar o menino rodar hoje. Olha, é tanto que você vê que tem um ponto e uma vírgula, e Paulo, ele continua explicando o que eu acabei de falar aqui. Porque nós não sabemos orar como, ou seja, existe um modelo de oração que Deus tem interesse que você ore, mas a nossa capacidade de entendimento ainda não consegue orar como convém. Aí tem aquela canção tão linda de Fernanda Brum que a gente canta parecendo canção melancólica. Espírito Santo, ore por mim. Eu já cantei chorando. Leve para Deus tudo aquilo que... Você nunca fez isso. Aí aumenta todas as... Aí bota a mão no coração. Cooperam para o bem. Oh, eu confio no Senhor, Pai. Aí, estou dizendo. Mas irmãos, essa canção é muito poderosa. E se você vê a própria Fernanda contando a história da canção, você vê que ela não fez para ser cantada como uma música almática. Ela fez para ser cantada como uma canção de alguém que considera o Espírito Santo. Espírito Santo, ore por mim. Como é que o Espírito ora por você? Orando em línguas. Porque quando você fala, quem fala é o Espírito. Não é quando você está aqui orando, aí está o Espírito atrás. Não, pai, ele quis falar isso. Não, ele não falou de sumir, não é mentira. Não, quem foi que disse? Quando você ora em línguas, é o seu espírito que ora de fato. Paulo disse isso. Quando eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera, mas é o meu espírito que ora. Então, Espírito Santo, ore por mim. Como é que ele ora por mim? Quando eu começo a orar em outras línguas. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Porque eu acabei de falar, a fraqueza é ajudar a entender quando eu não tenho capacidade de entender tudo. Mas o Espírito intercede. Diga assim, intercede. Interceder é se colocar à disposição para representar alguém. Então eu posso lhe falar aqui uma loucura santa. Vamos crescer um pouquinho. Vamos. Quando você começa a orar em outras línguas, o Espírito vai até Deus como se fosse você mesmo. Porque a palavra interceder é se colocar na frente como se fosse. É por isso que Cristo é o nosso intercessor. Ele não é que ele está lá em cima orando, é porque toda vez que o Pai olha para nós, Cristo está na frente nos representando. É basicamente isso aí. Então o Espírito Santo é a mesma coisa. Agora, Jesus nos representa na justificação, e o Espírito Santo nos representa na comunhão. Deus olha para Jesus, e quando ele olha para Jesus, ele vê, não, realmente, ele foi justificado, não tem o que dizer, não tem nada contra ele, porque Cristo está completamente limpo. Se Cristo está limpo, ele também está lá embaixo. O nome disso é o que? Identificação e justificação. Mas o Espírito Santo que intercede, ele se coloca na frente do Pai, na comunhão. Ou seja, Pai, libera logo a resposta que ele precisa. Meu Deus. Aleluia. Irmãos, eu tenho certeza no meu espírito que eu deveria trazer essa chave para cá. Porque eu tenho uma convicção, não sei explicar quanto vai ser, mas que algumas coisas vão começar a virar testemunho. Não é nos próximos anos, é na próxima semana já. Porque Deus não tem problema nenhum de responder, somos nós que temos problema de achar que o tempo que Deus vai fazer é demorado. Porque nós ainda temos muito medo da gente. Aprende a viver uma vida no Espírito, que você para de considerar você mesmo e começa a considerar Deus em você. Quando é Deus em você, não tem problema nenhum de você falar que Deus está fazendo você crescer. Porque, irmãos, você é representante da glória. Quanto mais você orar em línguas, mais ele vai agitar. Sabe, refrigerante, eu sei que quando criança eu era muito perturbado. É mesmo, irmão. Eu acho que eu andava de mandala com o Espírito assim. Eu tocava fogo em tudo, eu destruía tudo. Eu badocava a cabeça das vizinhas mais velhas, era uma perturbação. Mamona, pá! Noêmia, para isso aqui. Aí Deus mudou tudo e tornou pregador da palavra.
para compensar, né? Graças a Deus para não ser um desastre lá fora. Mas quando criança, quem nunca pegou o refrigerante ou a tubaína? E ó, quem nunca fez? Quando criança, aí quando ia abrir, a mãe abria. Eu não acredito que você fez isso. Irmãos, quando você está orando em línguas, é a mesma coisa que Deus faz com você. Você está orando no Espírito e Ele está agitando você. E aquilo que parece que era impossível, de repente Ele gira a tampa e a possibilidade chega. Aprende a prestar atenção. É tanto que isso é tão sério. Quando você começa a orar em línguas, de repente o seu corpo começa a mudar. Por quê, irmãos? Quando você ora em línguas, quem ora de fato? O Espírito que habita em você. O Espírito que habita em você não veio do seu pai e da sua mãe. Quem veio do seu pai e da sua mãe foi a sua carne. Porque até o seu intelecto ele vai sendo formado quando você vai crescendo. Teu Espírito veio do céu. E quando você nasce de novo, ele está conectado com o Espírito Santo. É por isso que você começa a orar em línguas, dá vontade de cair, você fica embriagado, dá vontade de chorar. O que é aquilo? Sensações que ele vai comunicando com você. Ou seja, se acalma, relaxa, eu estou agindo, descansa. Já percebeu? Depois de orar em línguas um tempo enorme, dá sono. Mas aos seus amados ele dá enquanto descansa, enquanto dorme, enquanto descansa. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira. Diga assim, sobremaneira. Essa palavra sobremaneira significa altamente excessiva. Então o Espírito Santo está dia e noite, o tempo inteiro representando você na comunhão. Amém. Com gemidos inexprimíveis. Aí tem gente que pensa que gemido inexprimível é o choro. Jesus, o que é isso? Mas a palavra gemido é a palavra stegnamenos, que significa suspiro também. Então o que é que isso quer dizer? Que esse contexto aqui não está falando que realmente tem que ser um barulho de alguém que está gemendo somente por choro. Mas existem diversas formas de você comunicar. E o que o contexto está querendo explicar é que esse gemido aqui está se referindo a barulho. Não é de fato mesmo um gemido de choro, mas a barulho. O Espírito intercede por nós com barulhos inexplicáveis aqui na terra. É inexplicável somente para o homem carnal. Porque se você perceber, no próprio texto de Romanos 8, Paulo já diz que aquele que é carnal não discerne aquilo que é do Espírito. Então, se aquele que é carnal não discerne aquilo que é no Espírito, o gemido inexplicável só é para a mente carnal, porque ele não sabe explicar. Mas quem é do Espírito tem que saber. Já percebeu? Começou a orar, começa a rir, faz barulho. Começa a chorar, faz barulho. Dá vontade de gritar, faz barulho. Tudo orando em línguas. Isso é o que? Gemidos inexprimíveis. Suspiros inexplicáveis. O que é inexplicável? Alguém pode falar, o que é isso que Vanessa está fazendo? Batendo palma e gargalhando. É o que? A mente carnal não sabe explicar. Então para quem está observando, é uma comunicação inexplicável. Para eu que estou fazendo, depois de terminar, espere um pouquinho, porque ele vai lhe comunicar em português. Eu tenho que lhe contar isso aqui. Teve uma fase na minha igreja, irmãos, que eu recebia um salário, eu tinha um salário, e as coisas não estavam indo tão bem, e eu sempre fui muito doidão, de verdade. É sério. Cada um com seu charamanaia. O quê? Cada um com sua loucura, cada doido com seu jeito de ser doido. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, Deus é comigo. Meu Deus. Eu não estou entendendo mais nada na pandemia. Ela disse o que eu falei, vai doar esses móveis tudo. Ela, meu filho, você está doido? Eu falei, não, Salomão me deu 1000 holocaustos. Aqui é meu 1000 holocausto, viu que era a resposta. Cada um com o seu jeito de fé. Mas irmãos, eu estava em um culto orando em outras línguas, orando em línguas.
Porque eu precisava colocar minha carne em descanso. Porque de fato eu não estava conseguindo pagar as coisas, não estava conseguindo resolver o que tinha que se resolver. E eu ali orando em línguas, orando para poder acalmar mesmo a minha carne. Eu ouvi Deus falar comigo assim: você sabia que toda vez que alguém está correndo, para ela é uma ação que comunica diversas coisas, mas para quem está de fora, está olhando para ela, a comunicação de quem está de fora é de uma velocidade, de uma rapidez. Isso é verdade. Ele fez: então corre, eu vou aumentar teu salário. Você acha que eu esperei? Eu arranquei um sapato. Eu ouvia, eu estava orando para descansar. Eu não estava orando para dizer: Deus, use alguém para mim aqui. Não, eu estava orando dizendo: Pai, eu tenho que descansar. Eu não posso subir no púlpito e pregar daqui a pouco como alguém que está preocupado, porque eu preciso ser um exemplo para o meu povo de descanso da tua palavra. Então eu comecei a orar para isso. Irmãos, eu dei umas 3 carreiras. Eu achei até que eu ia infartar de tão cansado que eu fiquei. E eu posso dizer: meu Deus, eu estou sem ar agora. Isso na terça. Quarta-feira eu chego na sede, o pastor fala assim: rapaz, eu estava orando aqui as contas da sua igreja e Deus comunicou com a gente, está na hora de aumentar teu salário. Eu fiquei tenso assim, olhando para ele. Porque Deus falou, na hora que eu corri, eu vi um valor na minha frente assim, irmãos, um papel parecendo um cheque balançando assim. Parece loucura, né? Acho que é coisa de profeta, sei lá. O papel balançando assim na minha frente, o valor, né? E eu só correndo, olhando para aquilo, e ninguém entendendo nada. E eu estava nem aí, Você precisa parar de achar que tem que dar alguma explicação para quem está ali vendo se mover em Deus. E daí, se alguém não crê, Deus falou com você, Ele vai cumprir o que Ele falou. E se alguém não acreditar, é um problema. Quem acreditar vai receber por tabela. Simples assim. Porque se você perceber, a Bíblia diz que os amigos recebiam também junto quando alguém era promovido. Concorda comigo? Então, em nome de Jesus. E aí, irmãos, na quarta-feira, o pastor Ramon falou assim: vamos lá, a sua igreja está entrando isso, vamos fazer o cálculo aqui. Você não tem como viver desse jeito não, rapaz. Vamos agilizar isso aqui. Calculou. Aí ela fez: dá para você rever com esse valor aqui? Eu olhei e falei: meu Deus, se eu dizer que dá, e eles acharem que eu sou soberbo, mas se eu falar que eu não quero responder, e eles acharem que eu estou com falsa humildade, meu Deus, me ajuda agora com isso aqui. E eu comecei a suar, e dona Vânia: embora, pastor Emerson, diga. Eu falei: não, a senhora acha o quê? A ela: eu acho que esse valor aqui dá para poder melhorar aqui. Vamos melhorar aqui, porque tem os custos, tem a viagem, e sua igreja está começando a fazer isso mesmo, dá para poder pagar. O tesoureiro, vocês concordam? Todo mundo concorda. Quando ela mostrou, aí eu suei mais, porque foi o valor que eu vi balançando. E eu comecei a suar. Aí ela fez: dá. Eu disse: dá. Ai, dá. Irmãos, cheguei em casa, eu não tinha outra expressão. A minha carne tremia pela experiência de ter experimentado a direção da intercessão com um gemido inexplicável. Às vezes a intercessão não é você chorando, orando por alguém. A intercessão é Deus, o Espírito Santo aparecer para o Senhor na comunhão e voltar e lhe falar assim: ó, corre que eu tive lá e Ele mandou falar isso. É melhor você obedecer. Aí a gente fica assim: não, Jesus, me toque de novo. Só mais uma testificação para eu saber. Irmãos, entenda, não estou descartando que não tem que ter profeta. Até porque está aqui alguém que se move na unção profética explicando para vocês. Mas quando a gente começa a considerar a voz do Espírito Santo, a gente não fica tão dependente das informações do profeta. Quando o profeta vem, ele vem para testificar ou para te lembrar o que Deus já colocou aí. Agora, mesmo que Deus coloque aí tanta informação, dê um passo intencional, porque senão nada acontece. Está comigo aqui? Está recebendo? Aí é tanto que embaixo diz assim: e aquele que sonda os corações, quem é esse? Deus. Diga assim: Deus sabe qual é a mente do Espírito. Eu posso falar? Será? Posso. Esse povo aqui é maduro, posso falar assim. Quando Paulo diz assim: quando eu oro em outras línguas, a minha mente fica como? Essa palavra infrutífera no grego é uma mente que não produz absolutamente nada. Vamos agora para a ciência. Deixa
tiver algum professor aqui, se eu estiver errado pode me explicar depois, mas todo pensamento ele é estimulado por sensação, pelo ouvir ou pelo ver. Se não tem visão, não tem audição e não tem sensação, não tem pensamento. Quando o apóstolo Paulo diz que quando eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera, é porque essa mente que ele está falando aqui é a mente da carne, é a alma, é a mente que pensa em colocar a comida dos meninos amanhã, na janta do marido, no trabalho, entendeu? Quando você começa a orar em línguas, você começa a pensar em alguma coisa carnal? Não, porque a sua alma não consegue produzir, porque não tem estímulo carnal externo que provoque sua mente a pensar. Porém, Paulo aqui diz: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Então não quer dizer que quando alguém está orando em línguas, ela para de pensar. Na verdade, ela para de ser estimulada externamente para ter pensamentos carnais. Mas perceba, já começou a orar em línguas e começou a ter visões? Quem lhe deu a visão? A mente do Espírito. Está aqui no texto. Já começou a orar em línguas e de repente você tem aquela sensação, dirigindo um carro, você fala assim: eu não tenho nem dinheiro para isso. E você começa a rir: meu Deus, como é que vai ser isso aí? O que é isso? A mente do Espírito. Ou de repente você começa a orar em línguas e você vai pregando em algum lugar, ensinando a palavra. O que é isso? A mente do Espírito. A mente do Espírito lhe trazendo o pensamento daquele que sonda os corações. Oh meu Deus do céu. Aí vamos falar agora de um texto sobre esse assunto. Paulo se encontra com Jesus e cai. Algumas versões falam que caiu de um cavalo, outras falam que não caiu de um cavalo. Eu não sei se foi sem cavalo, com cavalo, sei que ele caiu. Pode ser com cavalo. Eu já vi gente procurando saber o nome do cavalo, a cor. Pelo amor de Deus, gente. Se for de carroça, de cavalo, eu estou nem aí. Só sei que Paulo caiu. Só que quando Paulo cai, ele diz que Paulo levanta e ele ouve o Senhor falar com ele: levante e entre na cidade, tem um povo te esperando. Você já leu essa parte em Atos? Tem um povo te esperando para te ensinar o que fazer. Então Paulo não ficou esperando Ananias orar por ele de forma solta. Havia alguém lá. Havia alguém naquela casa que era discípulo, que estava ensinando a Paulo. E com certeza Paulo já era batizado com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que quando Deus aparece para Ananias, ele fala: olha, vai orar na casa de, vai lá na casa de Rua Direita, casa de Judas. Que Ananias o que, gente? Ananias era o profeta que ia lá orar. Na casa de quem? Oh, vai ler a Bíblia, viu, gente? Vai até a rua direita, vai lá na casa, tem um homem lá te esperando, está cego, me encontrei com ele, o nome dele é Paulo. E Ananias fez: Senhor, eu não vou não. Ele fez: você vai, porque para mim ele é um instrumento escolhido. Só que se você ler o texto inteiro, o Senhor fala assim com Ananias: e eu já mostrei a ele que você vai lá orar por ele. Alguém só pode ver o que está na mente do Espírito, orando no... Então, com certeza Paulo já... Porque, irmãos, para Paulo explicar em Coríntios, em Romanos, sobre mente do Espírito e oração em outras línguas, a ponto dele falar assim: eu oro em línguas mais do que todos vocês. Era alguém que já tinha uma comunicação com a mente do Espírito. Então, enquanto ele estava orando... E outra coisa, a Bíblia diz, tem uma versão, King James 1611, que fala assim: e Ananias estava orando, e Jesus apareceu para ele em uma visão, e lhe disse: Paulo, que perseguia os cristãos, foi pego. Em outras palavras, eu me encontrei com ele, e ele está cego, quero que você vá orar por ele. O texto diz que Ananias estava fazendo o quê? Orando, para que as visões do Espírito se abram na mente carnal, humana. Eu preciso ter uma consciência do Espírito, orando no Espírito, para que isso se manifeste. Então, um estava orando, o outro também, e Deus comunicou no mesmo tempo para os dois.
Aleluia. Fique tranquilo. Você não precisa correr não. Eu quero que você corra na semana que vem, para contar o testemunho. Pastor, meu, aconteceu, pastor. Porque você vai perceber como as chaves vão começar a ser liberadas. Porque você vai começar a orar agora entendendo. Por isso você não pode orar em línguas assim. Oh bababase, oh bababase, bababake, oh ba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 . Eu já vi crente orar em outras línguas assim, irmãos. A mesma concentração para interceder tem que ser para orar no Espírito. A mesma concentração para orar em português tem que ser para orar no Espírito. Vai orar em línguas, tranca os olhos. E vai aumentando a intensidade. Porque vá dando voz ao teu espírito para orar, até que sua mente para de produzir pensamentos segundo a carne. Até fome na hora do culto, antes do culto terminar. Experimenta orar em línguas antes do culto acabar para você ver. A fome vai embora. Chega em casa assim, eu não quero nem tomar café, eu vou deitar. Tem um homem chamado David Robertson, que já partiu para o Senhor, que era um homem que foi comprovado que orava de 8 a 12 horas no Espírito. Irmão Reagan orava mais de 4 horas em outras línguas. O que é isso? O que foi que esses homens descobriram? Qual é o elixir que eles descobriram? Dedicação a passar tempo para ter a consciência do Espírito. Só para terminar, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí tem gente que fala assim, não, todas as coisas cooperam para o bem, então até o mal coopera para o bem. Não leu o texto inteiro. O que Paulo está dizendo aqui é que todas as coisas nessa vida, nesse contexto de comunhão com o Espírito Santo, todas as coisas contribuem para o bem. O que? O Espírito Santo trabalhar junto para que você consiga algo. O Espírito Santo te levar para ter a mente do Espírito orando em outras línguas. O Espírito Santo se apresentar a Deus como representante de você na comunhão. O Espírito Santo está lhe ajudando a entender o que você não entende. Isso são todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Nós vamos terminar com isso aqui. Judas 1:20. Quando for orar, lembre que a sua fraqueza é não saber tudo o que Deus sabe. Então é por isso que você ora no Espírito, porque Deus vai lhe apresentando os próximos capítulos da sua vida. Amém, gente? Vamos lá, Judas 1:20. Está recebendo? Vocês, porém, amados, edificando-vos. Essa palavra edificar vem de construir, estabelecer, sobre o fundamento que já existe. Quem é o fundamento? Cristo. E Cristo e a palavra é a mesma coisa. Então, Cristo e a palavra é o seu fundamento. Edificação é construir sobre esse fundamento que já existe. Edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no. Pronto. Aí tem gente que fala assim, mas pastor, esse negócio de orar em línguas eu não acredito. Irmãos, a palavra orar vem da palavra conversar, comunicar. Então, alguém que fala em línguas só por temporada, só vai receber por temporada. Conhece aquele crente que ele só fala língua de caju em caju? Arrepiou ele. Você nunca foi desse, não? Era só quando arrepiava. Irmãos, vai ter momentos que o Espírito Santo vai comunicar mesmo. Vai haver uma presença de glória na igreja tão intensa que a sua carne vai perceber a unção no ambiente. Vai acontecer? Vai. É pecado alguém sentir isso? Não. Mas as pessoas que sentem
o mover do Espírito só por temporada está muito relacionado ao contato da alma com o ambiente. Quando a alma fica muito sensível pelo que está sendo conduzido no ambiente, aí começa, é a oportunidade que Deus tem de dizer, agora é a oportunidade de edificar essa mulher que tem 2 meses que não fala em línguas. Aí, começa. Mas se você perceber, línguas é para ser feita em todo o tempo. Orando no Espírito em todo o tempo. Orando no Espírito em todo o tempo. Diga assim, todo o tempo. Todo o tempo. Independente. Aprenda, irmãos, a tirar tempo para orar em outras línguas mesmo. Do mesmo jeito que você tira tempo. Deixa eu falar uma coisa para você, para a gente concluir. Jejuar sem orar no Espírito na nova aliança não vale. Por isso, quando você fizer jejum individual, estou falando de jejum individual. Jejuou individual, tira tempo para ler a palavra de Deus, pensar a respeito da palavra e orar no Espírito. Porque quanto mais sensível sua carne está no jejum e mais submissa, porque jejuar na nova aliança é submeter sua carne a alguma coisa. Ao quê? A orientação de Deus para aquele momento. E hoje, para quem nasceu de novo e tem a mente do Espírito, as coisas do Espírito só se movem por onde? Eu estou aqui no verbo da vida mesmo, gente. As coisas do Espírito se movem pelo Espírito. Então, para compreender o que vem do Espírito, eu tenho que ter a mente do. Eu não posso compreender o mover de Deus no culto com a mente carnal, porque senão eu vou julgar. Eu vou dizer, para que a irmã Firmina está marchando assim? Que vergonha. Olha que toda suada, meu Deus. O cabelo todo esbagaçado, parecendo um helicóptero. O que é isso aqui? A mente carnal julgando. A mente do Espírito sabe que alguma coisa está comunicando ali. Às vezes você não sabe, mas alguém começa a correr, porque Deus fala para ela, eu estou adiantando os teus passos. Eu estou lhe dando saúde, você não vai morrer cedo. Você vai avançar, você vai crescer. Elias, que é Elias, quando ele disse que a chuva ia vir, a unção cai sobre ele, ele segura a roupa e corre mais rápido que os cavalos. Aí você, eu não vou correr porque eu não vejo necessidade. Será que não é por isso que você não avança de lugar na tua vida? Porque o culto não é teu não, e nem para você. O culto é do Espírito e para o Espírito. É uma junção dos santos dando a Deus. E não, irmãos, não tem como dar a Deus ele não devolver nada. Se você dá para ele, é automática a resposta a vir. Então alguns vão se balançar, outros vão girar, alguém vai dar helicóptero, alguém vai começar a tremer, outro vai rir. E já percebeu que tem gente que parece estar bêbada? Começa a cair das pernas. E aí, só fechando, Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, pensando na mesma coisa e esperando a mesma ideia. Qual foi a ideia? Fiquem aqui, não vão embora, até que do alto caia sobre vocês o revestimento de poder. Quando o poder cai sobre eles, o povo de fora disse, será possível? Os judeus, olha os crentes, 9 horas da manhã, esperou Jesus morrer para ficar embriagado o povo. 9 da manhã, embriagado. Irmãos, já viu uma festa de judeu? Já viu judeu dançando? Eles dançam muito. Para alguém abrir a boca e dizer que tinha um judeu embriagado, é porque além da dança estava havendo como se fosse uma histerise coletiva. Todo mundo histérico lá. Porque já era natural dos judeus esse comportamento festeiro, concorda comigo? Então eu não acredito que a reunião dos crentes lá em Atos 2 foi aquela coisa, igreja, vamos esperar agora o Espírito Santo. Porque não é normal dos judeus essa prática. Eles são festeiros, eles vão até o chão, eles rodam de um pé só, eles descem, é sério mesmo. Então imagina agora todo mundo dizendo, o que está acontecendo? De manhã cedo, tudo embriagado. Eles não estavam ficando em pé como deveria. Pode ser que tinha alguns caindo pelo chão, outros chorando e rindo ao mesmo tempo. O que é que são isso? Comunicações do Espírito na sua carne. Vamos orar em línguas. Fique em pé.
Feche seus olhos. Eu queria só que ficasse. Não, a banda de tocando o fundo mesmo, sem canção, porque a canção vai sair de você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Antes de fechar, olhe para mim aqui. Eu sei que você estava com a expectativa de você receber alguma liberação. Só que eu vim aqui para te ensinar a puxar a sua liberação. Você vai puxar o que você crê, orando em línguas. Vai haver expressões proféticas, comunicação do Espírito. Presta atenção que pode ter visões aqui rápidas acontecendo. E outra, fica atento a essas coisas. Você entendeu tudo que eu ministrei aqui hoje? Então você vai orar com base nisso. Não ore em línguas desatento. Coloca o celular no silencioso, no modo avião. Se concentra. Fecha os olhos. Coloca tudo de você orando no Espírito. Vamos lá, fecha os olhos. Não espere por mim, levanta a sua voz. Vamos. Rico tatapaquete sorobodo. Shababaquete seca taraba. Ruquete chuda. Lebabade de sucote pra babalaquede. Roca talababase. Licoto sopa palada. Lequete side banda. Luroto sopetele. La capa parato. Luroso. Riquete. Lurobos. Rico todo papapacata la papapaz. Laca. Coloque a sua concentração. Coloque a sua submissão. Feche os seus olhos. Vamos. Lequeço. Rico tolobo chacata da baie. E canta lá papás. Mais fundo. Rico do choco tolobo socoto. Rica papata la que te para. Lequete le bebebc. Rica para papapá xelele. Roco tolobo show. Rica tala papacata talabada. Lequete sequetere. Rupotolo. Sacatarababa que se quede pele. Rocota chapa papa catatarabara. E catatapasi que. O papo chocodo. A catarabara para si que quere. Rucodo si pacoda para cata para quere. Ricodo lobo. La catacacacacacaca. E que si pacoda para. E que para. E que pere. A chacatarabaiá. Ricodo socodo. La catarababa sacata para. E catalabacha que querer. E que querer. Que se cotolobono. La cacacaca. E ser. E capaçar. E legora corra para sede. Aumenta o nível. E consovala. La bachaca talabá. E que delegoso coço. E papará. E cace. E que talapapare. E catapapapá sacata. Locodolobo. Ruca. E que socodolo sacaba beseco. E se palaque seque. E se palaqueira. Rico coco papapapapacada. Ruca. Vamos. Isso. Lecata calabala papaquece. Licada. Saco e papassa. E cadelelele. E quelelele gosoco dololo. E chacacacaca. E que. La cacaça papala. E catala papapasso. Ruco do. E se sapapane.
papana, sim papana, e contalabachaca, talababacata, palabalabada, e que telegue, e socotolobo, e cachaca, cacacacacaca, é que bebedeço, rucotolo bolo bolo, chique telebelebelebe, e catalabala bala bala, coro bolo bolo bolo, chique teleba, la cacacha, papapá. Abra, 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 chupequete, sucocoto, sicacata, papaqueto, papaquete, papaqueto, licosotodo, e passe, e caçatapore, leque seque que dele, chora bababa, catala bababa, leque que soco, rucotolobo, chica calaba, leque que solo bolo bolo bo, chique dele bele bele be, rucata cacacaca, que sou, ricata chuli, licata sapone, licata sacata la bababo, e coco si que, e cata sacata papapana, e cata si que deso, luxa para, luxa para, luxa para, luxe, luxe, abra, secate, 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 socapotoso, e cochaque, sacou, balé, 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 e colababacacê, e cochá, suqueto, 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 Shekabi, 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 sakapade, shekabi, sakapade, shekabi, 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 sapaketolema, isapaketolabe, isaponabola, isapanapana, panapana, panakere, panakora, panakere, panakara, panagara, 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 abra, 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 chiquete la sapade, chiquete le sapade, chiquele, 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 chiquelo, chiquelo, chiquele, 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 sapacadole, 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 sapacadolo, sapacadele, sapacada canta, sapaqueda queda, sapacoda, 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 sapacoda. Sapapacata, cura, milagres, 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 milagres.
Sococô. Isso. Alegria. 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 Aumenta o volume. Aumenta, aumenta, aumenta. Marcha, marcha. Aumenta. Decretos, decretos. Decretos, decretos. Decretos. Cheio. Cheio. Beba. 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 Existe um grande mover acontecendo aqui. Eu tenho essa percepção. Agarra na mão de alguém. Só mais alguns minutos. Pega na mão de alguém. Vamos, vamos, dá a mão aí um ao outro. Não diminui, não diminui. Você vai amadurecer nisso. Não diminui. Olha aqui, olha lá. Expressões proféticas. Expressões. Não diminui a frequência. Não diminui. Não diminui. Não diminui. Tribal, tribal, tribal. Vai, vamos. Feche os olhos. Você não é repórter, feche os olhos. Ore em línguas. Decretos. Causa da justiça sendo liberadas. Casas sendo liberadas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Decretos. Marche. 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 Como alguém que decreta. Marcha. Ore em línguas. Marche. Marche. Isso. 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 Xalabacatalabalai. Lecacalabalabalabaquetequeleque. Lababacatalababacatalabalabalabala. Show. Quedelebele. Cheio. Cheio. Chaca. Comece a ver a porta. A porta abrindo. Abra. 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 Chacanta labalai. Chacanta labalai. Chacanta leberei. Abra, 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 abra. Chacanta lebalai. Cheio. Sacanta lobolô. Socoto lobolô. Chacalabalai. Chacatalabalai. Sacatalabaie. Lecatalabarei. Abra, 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 abra. Visões. Deus está dando visões, visões, visões. Olha a porta aberta. Tem gente aqui vendo porta aberta. É a sua porta. Entra nela. Entra nela. Abra, 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 abra. Xarabacantelelebe. Chacotolobo. Sucatalabala. Lacatacacaloboe. Comece a rir agora. Como alguém que crê, começa a rir. Começa a rir. Começa a celebrar. Começa a rir. Abra. 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 Abra.
Começa a rir. Alegria é a testificação da confiança. Ria como quem confia em Deus. Olha para alguém e ri. Vamos. Você hoje vai perder. Eu declaro que todo espírito de intimidação, irmãos, seu pastor confia na unção que há sobre minha vida, e eu percebi o espírito de intimidação. Pessoas com, sabe, intimidadas de querer fluir no espírito, com vergonha de passar vexame. Comece a rir. Ria. Ria. A intimidação está caindo. Deus colocou uma porta na sua frente. Hoje é o dia do seu rompimento. Isso. Velozmente. Isso. Estou correndo velozmente. Isso. Já chegou ao meu encontro. Isso. Aceleração. Vamos. Dê risada, dê risada. Velozmente. Celebre, celebre. Isso. Já chegou. Seja cheio, 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 cheio. Já chegou ao meu encontro. Aceleração. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Quem diz que você vai ser daqueles ministros que só estuda, prepara os tópicos do que vai falar, sobe e fala? Não foi assim que você foi orado. Porque você é um menino orado. E nas orações, ele será o ministro de milagres, um homem cheio do teu espírito, cheio da unção, um valente. Quando falar, os milagres vão acontecer. Não vai ter medo de falar. Isso sendo gerado em línguas. Quantas vezes seus pais, quantas vezes ela orando em línguas, vinha a sua imagem? É o Senhor dizendo: quem foi que disse que você é mestre? Não veste uma roupa que não é sua. Você é pastor. Mas você tem o serviço. E você pensa muito. Tem uns pensamentos, às vezes se pega pensando em coisas que parecem assim: meu Deus. Isso é a inspiração profética. Daqui a um tempo, dentro do seu ministério, a palavra e o Espírito vão caminhar juntas. Sabe as oportunidades que você tem hoje de falar, de dirigir culto, de falar de dízimos e ofertas? Isso é apenas Deus te encaixando no lugar que você foi orado. Porque você não pode cumprir sem começar. Então primeiro você está começando
entrando no lugar que você foi orado. Foi orado para que o diabo não lhe pegasse. Porque o diabo várias vezes tentou tramar situações para tentar lhe pegar. Quando eu falo pegar, não estou falando de sequestro, não. Estou falando de pegar. Questões da alma, pensamentos, conflitos. Mas o diabo não conseguiu, porque havia oração. Havia um lugar. Ninguém mandou você parar de orar, não, viu? Não mandei você parar de orar, não. A profecia é para ele, não é para você, não. E o diabo não conseguiu lhe pegar, porque esse caminho de oração, o próprio Deus que inspirou sua mãe a projetar o caminho, foi o mesmo Deus que inspirou teu pastor de começar a prestar atenção. Ele sabe que você tem chamado. É por isso que ele lhe pega de vez em quando. Porque Deus já falou para ele que você não vai ser um pastor frouxo. Você vai ser um homem firme. Firme. Vem aqui. Ele chegou na igreja, era quietinho, parecia que era um mestre. Um dia eu falei para ele: você é um pastor com unção profética. Do dia que ele pegou, ele não soltou mais esse manto. Porque eu quero fazer um ato profético com você. Eu quero um manto do diaconato. Alguém pode me jogar aqui? Porque tem uma unção. Tem uma unção de sinceridade que... Não, daqui. Uma unção de sinceridade nas suas orações que ninguém sabe. Mas você bate um papo legal com Deus. Não é? Não é? As pessoas oram formais. Você bate um papo mesmo. Bate um papo. Como se ele estivesse aqui. E ele está mesmo. Ele manda ele dizer assim: eu estou mesmo. Eu estou com você. Porque você foi orado. Existe um manto mesmo caindo. E esse manto aqui não é manto de chamado ministerial, não. É um manto do discernimento profético. Você vai estudar e você começa, quando você estuda alguma passagem, você tenta imaginar como é que foi aquilo. O Senhor vai te transportar pelo Espírito para você se ver na cena, para que a inspiração venha com muita vida. E você vai passar de alguém que dá palavra de oferta para alguém que vai ser um suporte na pregação, em manter a doutrina da igreja. Ele vai ser um ótimo auxiliar, viu? E deixa eu te falar uma coisa, Vanessa, Joel. Deus vai levantar ele cedo. O pastor já sabe. Ele sabe. Ele está fazendo essa carinha, mas ele sabe. Olha lá, tá vendo? Ele sabe. O Senhor já falou isso com ele. E Deus falou para mim aqui que vai levantar ele cedo. Ele vai se tornar um exemplo de integridade para os jovens. Dá um abraço nele aí. É um manto que cai sobre você hoje. Intensidade nas revelações. Profundidade. Fogo. Fogo. Tão cheio de inspiração. Tão cheio. Vai começar a aconselhar outros jovens, mais velhos também. Sabedoria.
Pega isso aqui da minha mão, pelo amor de Deus, senão eu não vou terminar isso aqui. Oh, yeah. Aleluia. Cadê sua mãe? Tá onde? Chama ela correndo aqui. Hã? Tá lá longe, é? Pertinho. É porque quando eu vi ela rindo ali, eu vi a palavra vigor. E o Senhor disse para dizer a ela, porque ela não morrerá e viverá para testemunhar os feitos do Senhor. Deixa ela vir para eu terminar a palavra, que é para ela, não é para vocês não. Rapaz, eu tô doidão aqui, viu? Ai. Bem, Deus é bom. Estão me ouvindo? Deus é bom. Amém? Enquanto a irmã Neide chega, eu tive uma inspiração de uma pessoa com um umbigo ligado a duas coisas, e você vai ter que escolher, tomar uma decisão para caminhar em uma só, para você poder avançar dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Sei que Deus já está te comunicando isso. Você vai ter que soltar algo para avançar naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Sei que Deus está falando aí com a pessoa. Chegou a hora de soltar, para você avançar naquilo que Deus tem na sua vida. Eu não vou chamar você aqui à frente, eu sei quem é. Se você quiser vir, Deus é bom aqui. Chegou a hora de soltar, viu? Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Amém? Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Será sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, o teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no seu corpo tudo novo se fará. Amém? Deus é bom. Tem alguém aqui que quer reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador? Amém? Aleluia. Eu me movo nele. Irmãos, você não veio aqui à toa. Ah, eu vou lá naquele culto. Não, Deus tem um plano na tua vida. Tem alguém aqui que quer reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu sei que tem pessoas aqui que precisam. Aleluia. Amém? Irmãos, eu sei que já é 10 horas. Sabe? Quem quiser ir embora, pode ir. Hã? Aniversário de Jorge. Jorge já levantou? Só o maior para Jorge aí. Venha, Jorge, venha. Parabéns, Jorge, hoje vai ser diferente. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
Deixa ele. Deixa ele. Segura ele não. Ele tá precisando disso. Tem coisas nele que tá sendo quebrada. Deus está tratando com ele. Pode soltar ele, ele não vai morrer não. Amém? Pai, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom. Amém? Irmão, lá fora tem cachorro quente, então não saia. Eu sei que já é 10 horas, você está com fome. Aproveita o ensejo, passa lá. Amém? Pastor, mas... Pai, eu declaro em nome de Jesus crescimento, avanço, Deus, na tua casa. Deus, que os teus filhos, Deus, possam avançar a cada dia. Pai, que essa palavra seja fundamentada e edificada em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados com a prática da palavra. Quem quiser ficar aí, fique. Move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim.